Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela, este a fazer o review da primeira semana de ATP 1000 e WTA 1000, neste caso no Canadá. Tivemos as jogadoras em Toronto e os melhores jogadores, ou quase todos, os melhores do circuito masculino em Montreal. Impera que comecemos por Toronto, porque de facto e muitos ouvintes brasileiros e o que aconteceu esta semana foi muito especial também em Montreal, com uma série de histórias às quais lá iremos. Em Toronto é verdade que a grande campeã não é uma novidade, foi a Simona Halep, uma das melhores jogadoras do mundo na última década. Já iremos falar um bocadinho da Simona, mas aqui temos de começar com o incrível feito da Beatriz Haddad Maia, melhor semana da carreira, entrada no top 20 mundial, entrada derrompante, aproxima-se das 8 primeiras da corrida para as WTA Finals, isto numa temporada em que já temos fardado aqui de dizer 2 títulos consecutivos, mais uma série de títulos 125, prestações muito boas em grandes torneios, vitórias sobre algumas das melhores jogadoras do mundo, vice-campeã de pares do Open da Austrália. Enfim, Pedro, mais uma semana incrível. Nós, ou melhor, tu fizeste uma entrevista à Bia há 15 dias, antes dela começar esta. Por acaso foi um timing feliz, porque agora provavelmente já não será tão fácil, até falámos isso, entrevistá-la por estes dias, mas ela teve ali aquela primeira semana não tão boa em São José. Acaba por ser de facto uma grande surpresa que ela chegue a Toronto e faça aquilo que fez, derrotando quem derrotou, não é? Sim, ela está a ter de facto uma temporada fantástica, tem aquela sequência em relva também surpreendente que já nos deixou falar muito dela, mas depois pareceu que desceu um bocadinho à terra quando perde a primeira em Wimbledon, depois vai para São José, perde também, perde logo também, e parecia que se calhar ia descer de facto à terra, ia começar a voltar ao nível que se calhar tinha um pouco, já tinha, não nesta temporada, mas talvez em anos anteriores. E a verdade é que contra todas as expectativas, se calhar até as dela, consegue uma semana verdadeiramente incrível, histórica em termos de ténis feminino no Brasil, uma das melhores também se considerarmos todo o ténis brasileiro. Óbvio que tivemos o Gustavo Kirten a ganhar Grand Slams, a ser número 1 do mundo, mas havia, esta semana fez coisas, muitas delas a colocá-la ao nível daquilo que o Guga tinha conseguido fazer ao longo da sua carreira. E a verdade é que ela está ali a bater à porta do top 10, na corrida para as WTA Finals está perto também de lugares de apuramento, algo que é verdadeiramente impressionante, especialmente se tivermos em conta que há exatamente 2 anos ela estava fora do top 1000, era 1300 e qualquer coisa do ranking, basicamente não tinha pontos, foi quando começou o seu trajeto de regresso, e agora está no melhor momento da carreira, no top 20, é de facto inacreditável. Eu acho que é das histórias mais surpreendentes e que mais valor tem nesta temporada no ténis mundial, porque de facto é um crescimento incrível que a Bia consegue fazer. Depois de tanta coisa que lhe aconteceu, culpa dela ou não, não interessa, mas depois de tanta coisa, consegue estar de volta, lutou tudo o que tinha para lutar e agora também a colher esses frutos. E de facto, como dizias, uma semana incrível e indo diretamente àquilo que ela fez de impressionante. Todas as vitórias, na verdade, foram, ou quase todas foram muito boas, mas a vitória sobre a Iga Swiatek acaba por ser aquela que se destaca mais, não é? A partir do momento em que a Iga só perdeu 5 vezes este ano, não perdia em piso rápido desde a segunda ronda do Dubai, contra a Helena Ostapenko, não perdia num WTA 1000 desde 2021, desde Indian Wells 2021. Portanto, estamos a falar de facto de um feito que é evidente que estamos a falar de uma Iga Swiatek que entretanto já tinha perdido 2 encontros, é verdade, um em relva e terra batida, e já se percebeu que há aqui um certo abrandar, um certo sair do estado de graça. Aliás, nós chegámos a conversar esta semana sobre isso, mas na minha opinião eu acho que ela vai ser com grande probabilidade claramente a melhor jogadora do mundo nos próximos anos, porque eu acho que ela tem mais armas do que as outras no maior número de superfícies, mas aquilo que se passou durante aqueles meses, eu ficarei muito surpreendido se alguma vez ela repetir na sua carreira. Ou seja, ela tem a maior série de vitórias do século XXI, é verdade, no circuito feminino, mas se formos ver, Serena Williams teve 3 ou 4 séries na casa das 30, a Justina Henin também teve 2 ou 3. Eu não acho que a Iga vá conseguir repetir, não porque ela não seja uma grande jogadora, mas porque simplesmente é um feito muito difícil de fazer, ainda para mais num circuito
onde realmente, e isto voltou a ficar provado, e esta semana em Toronto voltou a prová-lo, onde realmente toda a gente pode ganhar a toda a gente. Essa é que é a realidade, e a Iga Swiatek deu-nos a ideia durante uns meses que isso não era bem assim, mas de facto ela mostrou que, ou voltou a mostrar nas últimas semanas, nos últimos 2 meses, que também é humana e que vai haver dias em que vai jogar mal, embora em particular nesse encontro frente à Bia, o primeiro set foi de facto fraquito da placa, servindo muito mal, aí a Bia caiu completamente em cima do segundo serviço, mas depois o resto do encontro até foi muito bom. E foi notável a forma como a Bia conseguiu vencer esse encontro e depois dar sequência. Aliás, ela já tinha vencido a Leila Fernandes, a número 1 do Canadá, na ronda anterior, jogadora do top 15, e depois foi por aí fora, batendo a campeã olímpica, batendo. Mentalmente fortíssima. Essa vitória com a Swiatek é o que tu dizes. Se fosse um daqueles encontros em que a Iga desligava desde o início e nunca entrava no encontro, não deixava de ser impressionante, mas ficava sempre aquele ar, como aconteceu com a Alizé Cornet. A Iga nunca esteve dentro do encontro com a Alizé Cornet em Wimbledon. E neste ela reentrou, pareceu que ficou por cima, mas a Bia conseguiu ter essa capacidade mental para dar a volta outra vez à situação. Eu acho que é isso que ainda torna essa vitória mais impressionante. É, sem dúvida. E depois eu acho que os encontros que se seguiram ainda tornam isto tudo mais impressionante, porque de facto derrota na ronda seguinte a campeã olímpica, derrota nas meias finais a ex-número 1 no mundo e vice-campeã do ano passado, Carolina Pliskova, num encontro em que, enfim, a Pliskova, tal como dizes, como aconteceu com a Swiatek, a Pliskova no primeiro set não jogou grande coisa, mas começou a entrar no encontro no início do primeiro set, entrou forte na segunda partida, serviu para fechar o set, esteve muito duro, o tie-break é muito bem jogado, até à dupla falta final, ela acabou por entregar com uma dupla falta, mas o encontro foi muito, muito bem jogado, e ela conseguiu ganhá-lo na mesma. A Bia está, quando ela está em forma, dá a ideia quase que entra ali numa espécie de transe competitivo em que quase não falha de fundo do campo, é impressionante. E isso, enfim, não se notou tanto na final contra a Alep, onde de facto houve ali mais alguns altos e baixos, e ela não conseguiu impor tão bem o seu jogo. Ela que já tinha derrotado a Simona este ano em 3 sets em relva, desta feita perdeu, mas acaba por também não ser uma uma derrota que envergonhe propriamente a Bia, depois de uma semana destas, perder com a antiga número 1 no mundo, a antiga campeã da prova, em 3 sets, uma jogadora que tem 18 finais, uma estatística impressionante, 18 finais de categoria WTA 1000 na sua carreira. É um número que, enfim, só a Serena Williams tem as mesmas desde 2009, que foi desde que aquela categoria foi readaptada, mas enfim, estamos a falar de facto de, nos últimos 12 anos, a Simona Halep é uma jogadora que no topo do ranking, que nos principais torneios não tem propriamente par no que diz respeito à consistência, porque é evidente que sabemos que há outras jogadoras que têm mais grandes slams do que elas, a Naomi Osaka, a Kerber, a Barty, que entretanto se retirou, mas de facto a Halep, 31 anos, já vinha a dar sinais, enfim, fez uma temporada terra batida até Roland Garros razoável, depois teve aquela questão do ataque de pânico em Roland Garros, em Wimbledon faz meias finais, quando eu em particular achava que ela era a grande favorita ali a partir da segunda semana e ela depois acaba por perder e bem com a Rybakina que é campeã, mas ela reaparece e no seu segundo torneio, porque ela jogou em Washington e também desistiu, mas no seu primeiro grande torneio depois do Wimbledon é campeã e eu acho que ela se coloca, não sei se concordas, mas acho que ela se coloca no lote de super favoritas para ganhar o US Open, uma prova onde ela é a única que ela nunca foi à final, o mais que fez foi meias finais, isto nas do Grand Slam. Sim, o US Open é, ainda para mais no feminino, temos aquele grande slam para o qual olhamos e é talvez um pouco mais difícil conseguir apontar claramente ali 3, 4 grandes favoritas, mas neste caso a Simona Halep, com toda a experiência que tem e com o tal fogo competitivo que ela diz que voltou a ter, nós não nos podemos esquecer de que ela já confessou que no ano passado esteve muito perto de terminar a carreira, não voltar a jogar, de fechar aí o seu percurso, e já teria sido uma grande carreira. Mas é bom vê-la de volta e ela, com toda a experiência que tem, com a confiança que está a recuperar, com esta vontade toda que parece quase que é uma nova carreira, um novo fogo que ela está a apresentar, concordo contigo em absoluto, é uma das grandes candidatas a ganhar o US Open, porque temos obviamente uma Iga Swiatek que continua a ser fortíssima, mas mentalmente eu acredito que ela já vai tendo algumas dúvidas e estas derrotas que ela vai somando para depois chegar a um US Open já não vai entrar num encontro talvez com aquela confiança subconsciente de que isto mais fácil ou mais difícil vou acabar por ganhar. Ela já está a perceber que pode perder os encontros mesmo,
mesmo que agora se falássemos com ela dizia, não, mas eu sempre achei isso, nós sabemos que obviamente ela agora está a sentir isso mais, mas diria que mesmo com a IGA assim, se calhar não é descabido olharmos para a Simona Halep como uma grande favorita à conquista do US Open. Creio que pode realmente ser assim, porque obviamente sabemos que a Naomi Osaka é fortíssima em piso rápido, mas ainda precisa de ritmo e de recuperar a sua própria confiança, porque se estiver bem, obviamente é logo uma grande candidata. Mas eu acho que coloco mesmo a Simona como uma grande favorita. A certa altura em Wimbledon rendi-me também à tua ideia de que ela iria ganhar, porque de facto parecia que estava a começar a ficar claramente nesse ponto para ganhar o torneio. Mas acredito que pode ganhar o US Open e se calhar não é assim tão descabido e seria uma história quase tão impressionante como a de Nadal voltar a número 1, já vamos falar disso, de poder voltar a número 1, se vemos a Simona Halep de volta à liderança do ranking WTA, algures, não, este ano não, mas no próximo ano, seria impressionante. Sim, é isso. Este ano é difícil, de facto, a Iga tem uma vantagem muito grande. Ainda para mais, a Simona não pôde contar com os tais pontos do Wimbledon, porque eu, assim, numas contas muito rápidas de cabeça, eu penso que ela, se os pontos do Wimbledon tivessem contado, se não era já número 2 estaria muito perto. Deixa eu ver. Porque as jogadoras do número 2, as jogadoras entre o segundo e o quinto posto estão muito próximas e ela agora também está em sexto, não está assim tão longe. Portanto, eu acho que ela com 720 pontos, mais um bocadinho de US Open, ela provavelmente acabava o ano em número 2, porque tem dado a sensação, desde a época terra batida, que ela ia ser transportada para esse patamar. É evidente que o Patrick Mouratoglou entrou em cena e muito se falou sobre se fazia sentido, se não fazia sentido. A verdade é que o Patrick Mouratoglou, independentemente daquilo que se possa considerar sobre ele, eu acho que há muita gente que continua a achar que ele é mais um gestor de imagem perfeito do que um treinador que possa alterar a parte técnica das jogadoras, mas eu acho que a Simona Halep também não precisava de alguém que lhe mexesse no jogo, precisava de alguém que lhe desse a confiança de um treinador que com a Serena Williams ganhou 11 ou 12 torneios do Grand Slam. E isso é o que ele tem no currículo, e a verdade é que com ela as coisas estão a correr bem. Embora ele não tenha ficado muito contente com os primeiros meses, se calhar queria resultados logo mais rápido, até publicamente falou disso, mas a verdade é que os resultados estão a aparecer. Nunca ninguém saberá até qual é o mérito dele, qual a percentagem do mérito do Patrick Mouratoglou no meio disto tudo. A verdade é que algum há de ter, porque os resultados dela têm melhorado nos últimos meses. Falávamos em favoritas para o US Open. Quem não será favorita para o US Open e vai jogar o torneio pela última vez é a Serena Williams. É a grande notícia da semana, não é? Nós tivemos que começar pela Bia, por questões óbvias e porque também está mais perto da memória, mas Serena Williams anunciou um bocadinho ao estilo da sua amiga Maria Sharapova numa revista de moda, que vai abandonar o ténis, ou que está perto de abandonar o ténis. Ela não foi clara quando é que é, mas ficou mais ou menos evidente que será no US Open. Ela vai jogar ainda em Cincinnati esta terça-feira contra a Emma Raducanu na primeira ronda. Foi um quadro que parece que foi quase feito de propósito para que uma vez na vida elas pudessem defrontar. Não deixa de ser de facto um encontro que vai ser incrível, até porque em princípio será em sessão diurna. Estava marcado para a sessão noturna de segunda-feira, mas foi mudado por questões de agenda do torneio, assim, de última hora, e a EMA, como tem de jogar pares, à partida o jogo deve ser terça-feira, para aí à hora de jantar na Grã-Bretanha, o que suspeito que vai ser uma loucura, Uhum. também para, tendo em conta os números que a EMA fez o ano passado no US Open, em termos de audiências, vai ser uma loucura de certeza, esse primeiro encontro com a Serena, mas de facto, enfim, não vamos ler aqui excertos da carta. Ela escreveu uma carta na Vogue, muito, muito interessante. Não sei até que ponto que ajuda é que ela terá tido a escrever aquela carta, mas a carta é fantástica e Ela teve muito revela. tempo a escrever, teve muito tempo a escrever neste último ano. Sim, exato, também é verdade. Mas é sem dúvida uma das pseudo-entrevistas, né? Porque aquilo é uma entrevista sem perguntas, mas ela basicamente responde a tudo o que nunca respondeu sobre a carreira dela, muitos, muitos assuntos, nomeadamente sobre a questão dela se sentir ou não a melhor de todos os tempos, de admitir que tremeu por todos os lados ao tentar chegar ao recorde da Margaret Court, falar confessou que teve depressão pós-parto, que jogou uma final de Grand Slam enquanto ainda estava a amamentar, enfim, uma série de assuntos. E depois, para mim, aquele que é o maior destaque de todos, que é uma coisa que
nós já desconfiávamos e que eu acho que os três grandes jogadores de ténis masculino sentem o mesmo, embora nenhum deles admita, no fundo, até porque também dois deles ainda estão a ganhar, mas é que a Serena admite abertamente a dificuldade gigante que para ela é retirar-se do ténis, apesar de já ter 23 títulos do Grand Slam. Ela tem muita dificuldade em sentir-se em paz com ela, em deixar a modalidade e em imaginar-se sem o ténis, embora ela tenha toda uma outra vida já fora do ténis, nomeadamente a questão familiar, que é uma das razões pelas quais ela abandona. Mas de facto é impressionante, não é? Não sei se também sentiste isso. Sim, sim. Nós já desconfiávamos, porque uma jogadora que desaparece um ano e que depois volta do nada para jogar Wimbledon, é porque de facto já com algumas dificuldades em deixar o ténis. Eu acho que ela gosta mesmo muito de jogar ténis, independentemente de se apresentar a um nível muito inferior. Mesmo assim, esta semana teve uma vitória, foi uma jogadora do top 100, e depois fez um jogo digno contra uma jogadora do top 15, onde de facto me parece que para a Serena ser mais competitiva a este nível, ela tem de meter ali mais 50% de movimentação, porque o resto até está ok. O serviço, as pancadas estão ok, mas o que é que achas disto tudo e o que é que achas de que ela vai poder fazer, obviamente, no US Open, se isto muda até do ponto de vista emocional, talvez mude um pouco a sua abordagem ao torneio. Talvez mude, começando pela segunda parte, talvez mude um bocadinho, mas eu acho que já ela própria, sabendo de antemão que é o último torneio, era bonito pensarmos que podia entrar aí numa série de vitórias, vir por aí fora e ganhar vários encontros. Eu acho que o que pode acontecer é que se calhar ela vai perder a primeira ronda porque emocionalmente aquilo vai ser tudo muito duro. Acho que vai estar sempre na cabeça dela, pode ser o último encontro, pode ser o último encontro, ainda para mais pode jogar com qualquer jogadora do quadro, não vai ser cabeça de... Acho que também depende do quadro, não é? Pois, também vai depender do quadro, mas especialmente se a primeira ronda for difícil, eu acho que ela pode entrar logo nervosíssima de não querer perder na primeira ronda do US Open, no seu último US Open. Acho que vai ser muito duro para ela. Este torneio vai ser especial, mas muito duro, também por aquilo que depois estavas a dizer, porque nós, quando falamos da Serena Williams, falamos de uma grande campeã não só do ténis, é do desporto, e não é descabido de maneira alguma considerar a Serena como uma das melhores desportistas de todos os tempos. O que ela fez tem sido impressionante, marcou completamente uma geração. Tanta gente que não gosta de ténis ou que não segue ténis, mas falas da Serena Williams, toda a gente sabe quem é a Serena Williams. E esta dificuldade que ela tem de largar o desporto, de largar o ténis, eu vejo-a nem outros grandes campeões, no Tom Brady na NFL, que continua a jogar, o LeBron James, o Michael Jordan, que também demorou até se retirar. São as grandes lendas, e a Serena merece estar no lugar, no mesmo patamar dessas grandes lendas. Nós, quando falamos do ténis, e se calhar esquecemos um pouco neste último ano porque ela esteve lesionada, mas quando falamos do ténis, falamos do Djokovic, do Nadal e do Federer, mas a Serena está exatamente ao nível deles, é exatamente a mesma coisa. E é pena que ela se retire desta forma tão, tão rápida, mas eu também não achava que ela fosse fazer um tour de despedida. É pena que seja tão rápido, porque nem dá para apreciar muito aquilo que foi o percurso dela, talvez, ou estes últimos momentos, até porque ela está bastante abaixo do que já se conheceu dela, mas é uma figura absolutamente marcante e vai ser um US Open especial, aconteça o que acontecer com ela, mas acho que vai ser muito duro emocionalmente para ela jogar, sabendo que não está na melhor condição, com as melhores capacidades. Isso é notório, a questão da movimentação é mais evidente, mas estou muito curioso para perceber o que é que poderá acontecer, porque depois também não sabemos. Às tantas, ela entra ali numa vertigem e desata a ganhar e a servir muito bem. As outras jogadoras também vai ser emocional para elas jogarem contra a Serena, Claro. no US Open, até porque aí podemos estar a falar da jogadora que a retira, portanto também vai jogar para o outro lado, isso é verdade. E o público, eu acho que vai ser muito difícil defrontar a Serena Williams na sessão noturna do Arthur Ashe, com aquilo cheio, sabendo que pode ser o último jogo. Vai ser um circo os jogos todos. Agora, também pode ser mau para ela. Ela, muitas vezes, no US Open, ao longo de vários anos, inclusivamente nas últimas duas finais que jogou, ela também não lidou bem com isso. E aqui a questão é perceber como é que ela vai lidar com essas emoções, como dizes, e como é que as adversárias vão lidar, e quem é que lida melhor. Eu acho que vai ser duro. Por um lado, é isso que dizes, é pena de facto o anúncio ter sido tão em cima, mas por outro lado, é bom, e eu acho que devemos estar agradecidos ter havido anúncio, porque Sim. sinceramente chegámos a acreditar muitas vezes ao longo do último ano que ela não ia voltar.
Sim, e que o último encontro seria uma desistência na primeira ronda do Wimbledon, ao fim de 15 minutos de jogo, e não faria mal nenhum, porque era sinal que ela não tinha conseguido recuperar da lesão, e que não estava em condições para jogar, que não se sentia a um nível digno para jogar e que não queria voltar. A verdade é que ela voltou, já ganhou um encontro, em Wimbledon bateu-se bem, e continuo a achar que ela podia ter vencido alguns encontros, porque em relva é relativamente mais fácil aquela questão da movimentação, e ela a verdade é que perdeu o tie-break do terceiro set, contra uma adversária que chegou à segunda semana. Um, e a verdade é que agora vem aí 2 torneios onde eu acho que ela pode melhorar. Portanto, lá está. Acho que não é favorita, acho que é mais provável perder na primeira semana do que chegar longe no torneio. No entanto, e faço aqui esta reflexão, é bastante mais provável que a Serena Williams ganhe o torneio do que a Emma Raducanu ter ganho o torneio do ano passado. Mas muito mais provável, para aí umas sim, 50 vezes mais provável. sim, Portanto, sem dúvida. perguntas, qual seria a maior surpresa? A Serena Williams ganhar o US Open e fechar o 24º título, fechar a carreira com o 24º título de Grand Slam, ou a Emma Raducanu ter vindo do qualifying e ganhar o US Open sem perder nenhum set? Não, Seguramente. eu até digo mais. Neste momento, eu acho que é menos provável a Emma Raducanu defender o título do que a Serena Williams o Sim, ganhar. sim, também, é verdade. Mas pronto, aqui já estamos a partir da base de conhecimento que temos dos últimos meses da EMA, mas a verdade é que olhando para o último US Open, Sim, sem dúvida. pronto, ou seja, não é claro que seria uma grande surpresa, mas o ténis feminino tem tido surpresas muito maiores É do que verdade. ter uma campeã de Grand Slam, de 23 Grand Slams, de um momento para o outro reencontrar a sua confiança. Se ela, imaginamos que ela entra no US Open com uma ou duas boas vitórias, em que consegue reencontrar o seu serviço, e depois começam a perder as favoritas todas, que é o que normalmente acontece. Quem sabe, quem sabe ela não consiga agarrar ali alguma confiança. Eu acho que esta semana vai ser interessante também para ela em Cincinnati, porque ela tendo um quadro que tem muitos nomes, o quadro não é assim tão mau, se formos ver bem. Acho que seria, pronto, logo os 2 primeiros jogos, acho que o jogo com a Emma Raducanu é curioso também para ver como é que a britânica vai estar, mas se ela passa a Emma Raducanu e joga com a Vitória Azarenka, é talvez a maior rival, talvez não, é a maior rival, para além da sua irmã, da sua carreira, em termos de número de encontros, tem até mais encontros já contra a Vitória Azarenka do que com a Maria Sharapova. Seria de facto também simbólico, e depois a partir daí, e a Azarenka, que não está em grande forma, também há que dizê-lo, e de facto depois a partir daí seria giro ver o que é que ela pode fazer em Cincinnati. E agora acho que o foco dela será tentar estar ao melhor nível físico possível. Eu lembro-me quando ela voltou de gravidez, estava bem mais pesada do que está hoje, porque ela não está assim tão fora de forma do ponto de vista visual. É evidente que depois, eu creio que ela tem ali questões físicas, porque só pode, dores, provavelmente, lesões, que a limitam a movimentação, não tem a ver com excesso de peso, propriamente, ou com excesso de treino, porque eu acredito que ela esteja a tentar colocar-se e a comer bem, e a fazer tudo bem. E ela, nesse torneio de Roland Garros, quando voltou, eu lembro-me que ela perdeu nos oitavos, não, até desistiu exatamente, ela não chegou a jogar com a Maria Sharapova, ia jogar com a Maria Sharapova nos oitavos de final, desistiu porque não se sentia em forma física para defrontar a russa, que na altura estava a jogar bem, mas a verdade é que ela depois chegou a Wimbledon, e mesmo em câmara lenta chegou à final do torneio, perdeu com a Angelique Kerber. Portanto, eu acho que é isso, é altamente improvável, mas eu não desconto um grande torneio da Serena Williams para fechar a carreira, e achava alguma graça que isso acontecesse. Vamos ver também o que é que a irmã dela vai fazer, porque Mas parece-me que a eu Venus... acho que podia ser giro elas, se é assim, se der para fazer o sorteio, metam numa contra a outra na primeira ronda. Era giro, mas eu também sempre o que eu acho em relação à Venus é que eu sempre achei que elas se iam retirar juntas, mas eu acho que a Venus ainda está com menos vontade de deixar o ténis do que a É, Serena. é. E por isso vamos ver o que é que ela... Talvez a Venus anuncie que vai retirar-se depois de acabar o seu último encontro no US Open, ou então se calhar vai querer jogar mais um Wimbledon, não vai querer continuar a jogar pares. A Pode Venus ser. talvez seja esse tipo de jogadora que, um bocadinho como a Martina Navratilova, talvez queira continuar a jogar ténis só em pares ou em pares mistos, porque como se viu em Wimbledon, ela ainda está bem capaz de competir, e agora temos visto estes encontros que ela tem feito,
têm sido bons. Fez um encontro bom em Washington contra a Rebecca Marino, em que teve que ganhar 4-1 no terceiro set, e agora contra a Jill Teichmann, uma jogadora de topo, em que é mais difícil ela aguentar um encontro todo com a mesma intensidade, mas tive alguns momentos bons. Vamos lá ver o que é que ela quer fazer. Para concluir, temos obviamente que falar do Pablo Carreño Busta. De facto, enfim, antes de irmos ao Pablo Carreño Busta, está a colocar em perspectiva o ténis espanhol, não é? Tem o número 1 e o número 2 da ATP Race, têm 2 Grand Slams e 2 Masters 1000 e mais não sei quantos ATP 500 esta temporada, se juntarmos o Nadal e o Alcaraz. E depois, quando um está lesionado e quando o outro perde na segunda ronda, aparece um terceiro que ganha o Masters 1000 de Toronto, o Pablo Carreño Busta. De facto, acho que se há jogador que sem Masters 1000 que merecia é ele. É um jogador que de facto tem sido um jogador dos mais consistentes do circuito ao longo dos últimos anos, joga bem em todas as superfícies, e este ano até estava, desde Barcelona, em que fez final, a fazer uma época bem fraquita. Chegou a Toronto e jogou, para mim, o melhor ténis da carreira, porque mesmo nas meias finais do US Open ele teve 2 quadros bem simpáticos, num deles contou com a desqualificação do Novak Djokovic, mas desta vez incrível o percurso dele, Berrettini, Sinner, enfim, depois abriu também um bocadinho o quadro, mas esta vitória que ele teve na final frente a um jogador do top 10 e que já tinha a experiência de ganhar o Masters 1000, não deixa de ser impressionante, não é? Sim, ainda para mais o Urcatos nunca tinha perdido uma final na carreira, portanto também é algo que, Pois, é exatamente. verdade, também pesa. É como tu dizes, merecia, porque tem sido os jogadores mais sólidos, com um nível médio mais alto ao longo de toda a carreira. Lembro que houve ali uma altura que teve uma lesão, depois voltou, rapidamente recuperou o seu nível, mas depois é como dizes, acaba por ser talvez no momento mais improvável que ele consegue vencer o seu primeiro Masters 1000. Tem um grande torneio este ano em Barcelona, onde consegue, até comentei esse jogo com o Casper Ruud, salva match points e depois vai à final. Mas de facto no início do torneio eu diria que ele nem da primeira ronda ia passar contra o Matteo Berrettini. Sim. Não era de todo provável que ele gostasse do italiano, até porque sabemos o que Berrettini tem conseguido jogar desde que voltou da lesão, mas logo aí ele começou a mostrar ao que vinha, depois manteve esse nível alto, continuou muito consistente e acaba por somar uma conquista muito importante, até em termos de ranking, porque salta para o 14º lugar, fica ali perto do top 10, nas ATP Finals também se intromete na luta, e depois sendo um jogador que já fez meias finais no US Open, com um quadro simpático, e nós já temos visto muita gente dos favoritos a desiludir, pode até ter um quadro aberto, eventualmente onde ficar, para chegar longe. Pegando só no que dizias do ténis espanhol, é quase surreal, porque nós temos, por um lado, o ténis norte-americano com muitos jogadores no top 50, mas depois o espanhol tem Nadal e Alcaraz, tem aqui Pablo Carreño Busta a ganhar este torneio. Depois no ténis feminino temos mais 2 jogadoras no top 10, de facto de ficar com muita inveja, porque Sim. é muita gente no topo. Sim, Roberto Bautista Agut continua Também. no top 20 e acabou de ganhar um torneio em Kitzbühel. Ele nunca ganhou um Masters 1000, mas já fez final. Alejandro Davidovich Fokina fez final em Monte Carlo. Enfim, já para não irmos ao Albert Ramos, que está sempre também, este ano já tem um título ATP em Córdoba e mais 2 ou 3 meias finais em terra batida, e não ganhou o Alcaraz em Roland Garros por milagre. Ou seja, de facto, pronto, o ténis espanhol é o que é, e quando se pensa, não, isto agora vai acalmar, aparece o maior talento geracional dos últimos 20 anos, que lhes vai garantir que eles vão ganhar mais não sei quantos grandes slams durante os próximos anos. De facto, é alguma coisa a de estar a ser bem feita em Espanha para que eles continuem a somar. E de facto, e como dizias, mesmo no ténis feminino, tiveram 2 número 1 do mundo que foram da mesma geração, depois aquilo acalmou ali durante uns anos, mas a verdade é que atualmente tiveram 2 jogadoras no top 5 ao mesmo tempo nos últimos tempos, ainda que este ano, enfim, a Garbiñe Muguruza esteja completamente um desastre, mas enfim, é uma jogadora que, se for preciso, agora chega ao US Open e ganha o torneio com a maior das naturalidades. Só para fechar, deixar uma pequena nota sobre o regresso do Rafael Nadal e sobre aquilo que esperar da próxima semana em Cincinnati. Penso que há aqui há vários pontos de interesse, a questão do número 1 do mundo, com a possibilidade de Nadal lá chegar e obviamente também perceber como é que vamos ter, se a Swiatek regressa ao seu melhor nível, se o Kyrgios continua consistente. Não falámos dele aqui, mas fez mais um bom torneio batendo o número do mundo,
Se Carlos Alcaraz, depois da derrota na segunda ronda em Montreal, se faz ali um bounce back, há aqui uma série de pontos de interesse para Cincinnati, vai ser um excelente torneio. É curioso porque olhando para o ténis masculino, começa a ganhar um bocadinho os ares de grande parte dos torneios femininos, em que olhamos para a competição e já não conseguimos dizer, não, Carlos Alcaraz está fortíssimo, vai varrer ele, ou é o claro favorito, ou o Daniel Medvedev isto, ou o Rafael Nadal aquilo. Não, eu olho para este torneio de Cincinnati e não consigo dizer claramente, acredito que vai ser este a conquistar o torneio, não consigo mesmo. Acho que o Nadal, para voltar, e ele sabe muito bem quando é que deve voltar, se é porque está forte e vai querer fazer render ao máximo este torneio, ainda para mais, porque ele sempre disse que não me interessa de ser número 1 do mundo, não estou preocupado com isso, não olho para isso. Esta semana tem essa possibilidade, se ganhar o torneio, se o Medvedev perder num dos seus 2 primeiros encontros, e já disse que a final era muito especial poder voltar a ser número 1 e gostava muito. Portanto, eu acho que isso agora vai entrar na cabeça dele também, e na do Medvedev também, eventualmente. E se bem que não é propriamente uma surpresa, se não acontecer esta semana, é bastante provável que o Nadal Sim. ser número 1. Não, é preciso que algo, não é estranho não, mas é preciso que algo muito marcante aconteça para que o Nadal não consiga ser número 1. Agora, eu por acaso acredito que pode acontecer esta semana, porque o Medvedev, estando bem, não está muito autoritário e tem na primeira ronda, no seu primeiro encontro com o Botic van de Zandschulp, pode ser traiçoeiro, depois no seu segundo encontro pode andar ali por Tommy Paul, que viu o que é que ele consegue fazer, Grigor Dimitrov, Denis Shapovalov, que nunca sabe para que lado da cama é que ele vai acordar virado, pode ser complicado e seria, obviamente, uma história ainda maior, Nadal voltar de mais uma lesão, mais um problema, para ser número 1 do mundo direto antes do US Open e chegar lá como primeiro cabeça de série. No lado masculino diria que é isso, e estou muito curioso, como tu disseste, de perceber a reação do Carlos Alcaraz, porque ele está agora a começar a sentir a pressão e a sentir os nervos, ele próprio disse que com o Tommy Paul foi a primeira vez na carreira que não conseguiu lidar com a pressão que estava a sentir, e por isso acho que é um torneio importante para ele conseguir afastar rapidamente essas dúvidas, se conseguir, e entrar no US Open com a plena confiança de que pode ganhar o torneio, porque a partir de agora o Alcaraz já não faz sentido olharmos para ele como, bom, vamos ver, ele é muito novo. Não, já é candidato aos grandes títulos, ele próprio já sente isso e também, obviamente, está a aprender a lidar com essa dimensão nova que a carreira dele atingiu, bem mais rápido do que todos estavam à espera, mas já lá está e agora vai ter de lidar com isso. Vai ser um torneio giro, é isso. Eu em relação ao Rafael Nadal, eu vou ser sincero daqui a bocado o André Horta depois vai-me insultar, vai mandar uma mensagem para o Instagram, mas eu ficava muito surpreendido se ele ganhasse o torneio, sinceramente. Eu acho que vai ser um torneio em que ele vai apalpar um bocadinho de terreno ainda do ponto de vista físico, um bocadinho como fez com os torneios pré Roland Garros. Acho que Talvez. agora é evidente que se ele vir a oportunidade, vai. Eu acho que a questão do número 1 ele valoriza, sim, como dizes, mas não tem muito. Acho que é um bocado indiferente para ele ser esta semana ou não. Ele é mais ou menos natural que ele vá ser número 1. A única forma dele não ser número 1 era basicamente perder agora os jogos todos até ao fim do ano e o Medvedev ganhar todos, ou então o Medvedev não ganhando todos, o Alcaraz ganhar quase todos, ou o Rude ganhar quase todos, ou o Tsitsipas ganhar quase todos, ou o Zverev, se voltasse, ganhasse tudo. Porque esse é o único cenário. Caso contrário, mesmo que os outros jogadores estejam todos muito bem, se Nadal estiver razoável, Sim. vai ser número 1. Tem uma vantagem grande. Por isso eu acho que isso não vai pesar muito, nem para cima, nem para baixo. Ou seja, acho que não lhe vai dar motivação extra, mas também não lhe vai colocar pressão. Acho que ele pode fazer um bom torneio, sim. Tenho algumas dúvidas que ele ganhe. Aliás, acho que o vencedor vai ser outra vez um bocado fora da caixa, sinceramente. Porque, como Talvez também dizias, com gente a poupar-se um bocadinho, a não arriscar muito. estamos numa fase em que o último vencedor Masters 1000 foi Pablo Carreño Busta, e este ano tivemos Taylor Fritz a ganhar um Masters 1000. Olha, por exemplo, um jogador que não me admirava que ganhasse agora outro, ou assim um jogador de perfil parecido, porque de facto tivemos, não andámos muito longe de ter o Daniel Evans a ganhar Toronto, ou o Tommy Paul, ou tivemos o Jack Draper nos quartos de final. Enfim, houve muitas histórias esta semana que obviamente não podemos perder tempo com todas, mas vai ser uma semana gira. É claro que sim, talvez se tivéssemos assim que colocar percentagens de probabilidade, Nadal estaria lá no topo para ganhar, mas eu ficaria surpreendido. Eu acho que ele vai estar, só vai atingir assim, o seu melhor nível no US Open, onde aí sim, para mim, sem Novak Djokovic,
para mim ele é o favorito número 1 a ganhar. Se tivesse que apostar agora, apostava em Rafael Nadal, assumindo que ele pode depois, se calhar, perder, ter uma noite menos boa, sentir uma lesão qualquer, tem-lhe acontecido infelizmente muitas vezes, mas se tivesse que olhar agora, eu neste momento colocava-o à frente do Daniil Medvedev para ganhar o US Open, e em terceiro lugar colocava o Nick Kyrgios, sinceramente. Mas enfim, teremos tempo para falar do US Open na próxima semana. Só muito rapidamente para fechar sobre o quadro feminino, para além dessa questão da Serena, não é? Mais uma semana Farewell Tour. Estou curioso para ver então se a Iga vai voltar, e vamos ver também o que é que faz a Bia Maia. Ela não desistiu, tem uma primeira ronda já com a Helena Ostapenko. Eu no lugar dela desistia. Eu Não por também... causa da Helena Ostapenko. Não, mas acho que por causa do... Não, e o que se passou em Wimbledon, não é? Ela em Wimbledon jogou demasiado. Porque depois ela ainda foi jogar meia final em Eastbourne, depois daqueles 2 títulos em Birmingham e Nottingham. Jogou ainda, eu penso que ela ganhou 12 ou 13 encontros seguidos em relva, e depois claramente isso se prejudicou, porque ela chegou sem tempo nenhum de recuperação a Wimbledon, e depois aquilo não correu tão bem, se calhar, como ela... Esta semana foi umas 13 horas, assim, uma coisa que passou em campo no torneio, portanto, se calhar fazia parar. Também me parece muito um bocadinho ao nível do Nick Kyrgios, que jogou os 2 torneios, jogou Atlanta, jogou Washington singulares e pares, jogou Montreal 4 encontros em que no último estava todo roto, e agora vai-me jogar singulares e pares em Cincinnati. Parece um bocadinho uma tontice. Enfim, acredito que ele jogue pares para tentar somar mais uns pontos para a race com o Thanasi Kokkinakis. Eles jogam com o Bolelli e com o Fognini na primeira ronda, grande encontro. Mas de facto parece-me um bocadinho exagerado aquilo que ele está a jogar. Talvez este torneio é daqueles, estou curioso para ver o que é que ele vai fazer, mas talvez este seja aqueles torneios propícios a que ele se frite um bocadinho de vez da cabeça. Vamos lá ver se isso depois não lhe tira confiança para o US Open. Pode ser que não, pode ser que ele agora chegue a Cincinnati e ganhe o torneio. Também não é assim não é uma improbabilidade tão grande. Mas pronto, vai ser uma semana boa. Já sabem, podem seguir-nos no site, nas redes sociais. Nós estaremos por cá, e em breve voltamos com mais um episódio do nosso podcast.